Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, 13. Um dos enganos de uma concupiscência predominante é desculpar a própria culpa. Isso é uma coisinha de nada. Quando eu for me curvar na casa de Rimon, que Deus tenha misericórdia de mim. Ainda que seja ruim, não é tão ruim quanto esse ou aquele mal. Outras pessoas temente a Deus já tiveram uma tendência assim. Algumas até caíram em pecados terríveis. Há inúmeros caminhos por meio dos quais o pecado desvia a mente da repreensão justa e devida da sua culpa. Suas emanações nocivas obscurecem a mente, de modo que esta não consiga julgar corretamente os fatos. Justificativas desconcertantes, promessas amenizadoras, desejos tumultuados, propósitos falsos de abandonar o pecado, esperança de misericórdia, tudo isso contribui para perturbar a mente no ato de considerar a culpa de uma concupiscência predominante. O profeta diz que a culpa fará tudo isso ao chegar ao auge, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Oséias 4, 10 e 11. Assim como a culpa realiza essa obra ao extremo nos não regenerados, também a realiza em parte nos regenerados. Salomão diz a respeito do que foi seduzido pela mulher leviana, um moço inexperiente, um rapaz sem juízo. Provérbios 7, 7. Por que ele se mostra tolo? Porque age sem saber que isso lhe custará a vida. Verso 23. Não pensa na culpa do mal em que está envolvido. O Senhor, esclarecendo por que seus tratos com Efraim não surtiam melhor efeito, explica: Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Oséias 7, 11. Não tinha a mínima ideia da própria condição miserável. Seria possível Davi ficar tanto tempo na culpa daquele pecado abominável se não tivesse inúmeras justificativas corrompidas, as quais o impediam de enxergar com clareza sua feiura e sua culpa aos olhos de Deus, aos olhos da lei? Foi por isso que o profeta enviado para despertá-lo descartou todos os subterfúgios e fingimentos ao lidar com ele por meio de uma parábola. Assim, o rei ficaria plenamente convencido de quanto sua culpa era grande. Essa é, em geral, a maneira de agir da concupiscência. Escurece a mente para que não julgue corretamente sua culpa e encontra muitas maneiras, a respeito das quais não falarei agora, de se desculpar. Portanto, essa deve ser a primeira preocupação de quem quiser mortificar o pecado. Fixar na mente a ideia de quanto é grande a culpa do pecado. Para isso, aproveite os benefícios decorrentes das seguintes considerações. A. Embora o poder do pecado esteja enfraquecido pela graça inerente ao cristão, e o pecado já não exerça nele o mesmo domínio que tem sobre outras pessoas, a culpa pelo pecado que permanece em sua vida é agravada e aumentada pelo poder da graça. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, 1 e 2. Nós, os que morremos. A ênfase recai na palavra nós. Como agiremos assim, já que nós, conforme o apóstolo passa a descrever a situação, recebemos graça de Cristo para fazer o contrário? Nós, sem dúvida, seremos mais iníquos do que qualquer outro se continuarmos vivendo no pecado. Não vou insistir no agravamento dos pecados dessas pessoas que pecam muito mais que outras, tendo diante de si maior abundância de amor, misericórdia, graça, assistência, alívio e livramento. Mas mantenha em mente a seguinte consideração: há inconcebivelmente mais iniquidade e culpa no mal que ainda permanece em seu coração do que haveria na mesma quantidade de pecado caso não tivesse a graça. Observe, B. Assim como Deus vê imensa beleza e excelência nos desejos do coração dos seus servos, mais do que nas obras mais gloriosas de outros homens, sim, mais do que na maioria de suas realizações externas, contaminadas em maior grau pelo pecado do que os desejos e anseios de um coração cheio da graça,
Deus também enxerga grande iniquidade na atuação da concupiscência do coração do cristão, mais do que nos atos famigerados dos ímpios e nos muitos pecados externos nos quais os santos porventura caiam, uma vez que, em geral, se faz mais oposição contra eles e mais humilhação geralmente os acompanha. Nesse aspecto, Cristo, ao tratar dos pecados dos filhos decaídos, como em Apocalipse 3,15, vai à raiz da questão sem levar em conta o que professam. Conheço as tuas obras. Você é bem diferente daquilo que alega ser, e isso o torna abominável. Portanto, permita que essas considerações despertem-lhe a nítida consciência da culpa do pecado que habita em você, sem deixar espaço no coração para justificativas e racionalizações que amenizem o mal, nem para desculpas por meio das quais o pecado imperceptivelmente obtenha forças e prevaleça. Considere os perigos da culpa. 1. De se tornar endurecido pela capacidade que ela tem de enganar. Por isso adverte o autor de Hebreus em Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, diz ele, empreguem todos os meios, considerem suas tentações, vigiem com diligência. O pecado é traiçoeiro e enganoso, capaz de endurecer o coração contra o temor a Deus. O endurecimento mencionado aqui é aquele que conduz à impenitência máxima e total. O pecado tende a isso, e toda indisposição moral e concupiscência avançará sempre nessa direção. Você, cujo coração era terno, que antes se quebrantava com a palavra e com as aflições, vai tornar-se, segundo a linguagem profana de alguns, à prova de sermões e à prova de enfermidades. Você, que antes tremia diante da presença de Deus e da ideia da morte, ao ter de comparecer diante do Senhor, quando possuía mais certeza do amor divino do que agora, terá um espírito inflexível, que não se comoverá com coisas assim. Sua alma e seu pecado serão tocados e receberão avisos, mas você não se preocupará. Conseguirá deixar de lado os deveres e as orações, o que ouviu e o que leu, e seu coração não será afetado em nada. O pecado se tornará coisa sem significado, e você o deixará passar sem lhe dar importância. As coisas chegarão a esse ponto, e qual será o fim disso? Pode lhe acontecer algo mais triste? Não é de fazer tremer qualquer coração pensar em ser levado a uma situação em que pensamentos levianos a respeito do pecado, da graça, da misericórdia, do sangue de Cristo, da lei, do céu e do inferno emergissem todos ao mesmo tempo? Cuidado, seu pecado está operando nessa direção para endurecer-lhe o coração, para cauterizar sua consciência, cegar-lhe a mente, entorpecer a disposição da alma e enganar seu espírito. B. O perigo de uma grande correção temporal que as Escrituras chamam de vingança, juízo e castigo, como está no Salmo 89, 30 a 33. Embora Deus não o repudie totalmente pela abominação que tem no coração, não deixará de visitá-lo com a vara. Mesmo que lhe perdoe e que o absolva, ele se vingará das coisas que você fez. Lembre-se de Davi e de todas as suas aflições e consequências do seu pecado. Veja como fugiu para o deserto e considere a mão de Deus sobre ele. Não significa nada para você se Deus, por ira e disciplina, matar um filho seu como fez com Davi, arruinar seus bens, quebrar-lhe os ossos, deixá-lo ser um escândalo e vergonha. Se pela ira matá-lo, destruí-lo, fazendo-o mergulhar nas trevas. Não significa nada se ele castigar, arruinar e desgraçar outras pessoas por sua causa, como milhares morreram por causa do pecado de Davi. Não me entenda mal, não quero dizer que Deus sempre mande todas essas coisas com ira contra o seu povo. Deus nos livre. Mas digo que, quando o Senhor lidar assim com você, e sua consciência der testemunho de que de fato o provocou terrivelmente,
descobrirá que os meios de Deus agir são amargos para a alma. Se não tem medo disso, receie que esteja com o coração endurecido. C. O perigo de perder a paz e a força para sempre na vida. Ter paz com Deus, ter força para andar diante dele, é o resumo das grandes promessas da aliança da graça. Em todas essas coisas, acha-se a vida da nossa alma. Sem sua consoladora presença, viver é morrer. De que vale a vida se não for para contemplar a face de Deus em paz? Se não tivermos forças para andar com ele, de que será? De que valerá a vida? Certamente, desejos pecaminosos não mortificados privarão a alma humana dessas duas bênçãos. Essa situação é tão evidente na vida de Davi que nada poderia ser mais claro. Quantas vezes ele se queixou de que seus ossos foram quebrados, sua alma ficou atribulada, suas feridas foram agravadas, tudo por causa do seu pecado. Vejamos outro exemplo. Por causa da sua concupiscência perversa, fiquei indignado e o feri. Isaías 57, verso 17. Que paz, pergunto, existe para a alma enquanto Deus se esconde? Que força enquanto Deus fere? Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face. Oséias 5, 15. Vou deixá-los, esconderei minha face, e o que será da paz e da força deles? Se, portanto, já desfrutou da paz com Deus, se seus terrores já o afligiram, se você já teve forças para andar com ele, ou já se lastimou em sua oração e se perturbou por causa de suas fraquezas, pense nesse perigo pairando-lhe sobre a cabeça. Talvez, muito em breve, já não tenha paz a olhar para a face de Deus. Pode ser que, antes do amanhecer, já não consiga orar, ler, escutar, nem cumprir um dever com ânimo, vida ou vigor. É possível que nunca mais tenha uma hora sequer de tranquilidade enquanto viver. Poderá carregar pelo restante de seus dias ossos quebrados, cheios de dor e de terror. Sim, talvez Deus atire contra você suas flechas e o encha de angústia e de perturbação, com temores e perplexidades. Talvez o transforme em um terror e em um pavor para você mesmo e para o próximo. Talvez lhe mostre, todo momento, o inferno e a ira e o assuste e amedronte com a triste visão do seu ódio. Assim ficará com feridas abertas durante a noite, e sua alma se recusará a ser consolada, de modo que prefira a morte à vida, e deseje ser estrangulado. Considere por um instante que, embora Deus não o destrua totalmente, poderá lançá-lo nessa condição em que terá a percepção clara e vívida de sua ruína. Acostume seu coração a pensar sobre isso, até que saiba qual é a consequência de estar nessa condição. Não abandone esse exame até ter levado sua alma a estremecer. D. Existe o perigo da perdição eterna. Para lidar devidamente com essa questão, observe, em primeiro lugar, que há uma ligação entre a permanência no pecado e a destruição eterna. Embora Deus de fato resolva livrar alguns da permanência no pecado para não serem destruídos, não livrará da destruição nenhum dos que continuam no pecado. Porque não continuar no pecado é a marca daqueles que ele está livrando. Dessa forma, enquanto alguém permanece sob o poder contínuo do pecado, as ameaças de destruição e de separação eterna de Deus pesam sobre ele. É o que diz Hebreus 3,12, ao qual deve ser acrescentado Hebreus 10,38. Este é o modo de Deus agir. Se alguém se afastar dele e recuar pela incredulidade, Deus não terá prazer nele. É o que deixa evidente Gálatas 6,8. Além disso, o indivíduo envolvido a esse ponto com o que foi descrito anteriormente, pelo poder de qualquer corrupção, não possui, nessa condição, nenhuma evidência clara e decisiva da sua participação na aliança, a qual é eficaz para livrá-lo de todo medo da destruição. Logo, com toda razão, a destruição da parte do Senhor seria terrível para ele, que pode e deve considerar tal ruína como o fim do seu modo de viver, de seus caminhos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. É verdade, mas quem tem
o consolo dessa afirmação e dessa promessa? Quem poderá tomá-la por certo em seu caso? Os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Mas você dirá, isso não é persuadir os homens a serem incrédulos? Respondo, não. Existe um duplo juízo a fazer de si mesmo. Primeiro, de sua pessoa. Segundo, de seus caminhos. Aqui falo do juízo de seus caminhos, não de sua pessoa. Mesmo se o indivíduo tiver as melhores referências possíveis a respeito de si, é seu dever julgar que o mau caminho o levará à destruição. Não pensar assim é ateísmo. Não digo que, nessas condições, o indivíduo deva lançar fora as evidências da participação pessoal em Cristo, mas sim que não será capaz de mantê-las. Existe uma dupla condenação do eu humano. Em primeiro lugar, no tocante ao merecimento, quando a alma conclui que merece ser expulsa da presença de Deus. Isso, longe de ser atuação da incredulidade, é efeito da fé. Em segundo lugar, no que se refere ao resultado, aos fatos, quando a alma chega à conclusão de que será condenada. Não digo que isso deva acontecer a alguém, nem o desejo, mas o fim merecido de um indivíduo que segue maus caminhos, como ele mesmo deve concluir, é a morte, a fim de que seja provocado a fugir dela. Essa é outra consideração que a alma deve fazer se deseja libertar-se do embaraço de suas concupiscências. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Vem